Olá, seja bem-vinda a essa aula que a gente vai falar sobre o estudo das emoções. Para falar sobre as emoções, a gente vai falar sobre a escala das emoções, que foi um estudo desenvolvido por David Hawkins, um médico psiquiatra estadunidense que dedicou a sua vida para entender como funciona em frequência essa dinâmica das emoções e desenvolveu uma escala de nível de consciência atrelado às emoções. Então, cada emoção está vinculada a uma frequência. Então, quando a gente vibra em emoções mais elevadas, nós alcançamos frequências mais elevadas. A mesma coisa acontece quando a gente vibra em emoções mais densas, a gente entra em frequências mais densas. Mas qual que é a correlação com a vida de um modo geral? Por exemplo, a prosperidade, ela tem uma frequência, e a frequência da prosperidade é uma frequência alta. Quando a gente está vibrando em emoções baixas, como a tristeza, a raiva, a culpa, nós estamos vibrando em frequências muito baixas. E isso a gente não entra em ressonância, por exemplo, com a energia da prosperidade. Com a energia da prosperidade que não está só ligado à questão financeira, mas com relacionamentos, bons relacionamentos, com experiências mais elevadas. Então aí está a importância da gente orar e vigiar, e da gente prestar atenção nas nossas emoções, porque elas vão estar ditando a nossa realidade de um modo geral. Então, por isso que todo esse trabalho do Reset 3R, ele vem com a intenção de liberar essas emoções que estão congeladas, que estão encapsuladas por experiências passadas, por coisas que essa alma carrega. O Reset 3R ele foi desenhado para que a gente possa ir liberando isso, e aí à medida que a gente vai abrindo espaço, a gente também vai abrindo possibilidade de subirmos de frequência. Então, cada passo a gente vai acessando um novo espaço. E quando a gente tem um espaço livre, a gente pode colocar coisas melhores, experiências melhores e acessarmos a partir daí experiências muito mais elevadas. Mas nesse sentido é interessante a gente entender que nós vivemos uma experiência tridimensional, somos humanos e dentro dessa experiência nós vamos oscilar dentro dessa escala, dentro dessas frequências de emoções. No entanto, a importância aqui é a gente entender e não se fixar. Então, às vezes, a gente vai ter experiências onde a gente vai ficar triste, onde a gente vai sentir raiva, porque no fim e no fundo, cada emoção ela tem um propósito. Então, muitas vezes, a gente vai passar pela partida de um ente querido, a gente vai acessar a emoção da tristeza, por exemplo, mas ela tem um propósito, ela está a serviço de algo. E aí, quando a gente consegue aceitar e também não ficar rejeitando, não entrar naquela positividade tóxica, né, de eu não posso sentir isso, porque tudo que a gente rejeita cresce dentro da gente. Então, se eu rejeito essas emoções de baixa vibração, eu tô rejeitando partes minhas. E aí aquilo vai criando um poder sobre a gente, fica atrás da gente dando um jeito de aparecer de alguma forma. Então, cada emoção ela existe por um propósito e quando a gente consegue identificar o motivo e o propósito dessa emoção, automaticamente a gente pode escolher ir para um próximo nível, mudar a frequência daquilo. Então, alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro a dinâmica dessas emoções de baixa frequência, né? Quando a gente está vibrando em emoções de baixa frequência é porque inconscientemente, energeticamente, estamos pedindo para subir de nível. Então, precisamos ultrapassar essas emoções. Então, a gente está se sentindo com raiva de determinada situação, né? O que a raiva está nos pedindo? A raiva está nos pedindo movimento, ela está nos pedindo ação. Então, ao invés de eu ficar ali ruminando aquela raiva, presa naquela raiva, eu preciso me movimentar, eu preciso resolver, eu preciso agir. O medo, por exemplo. O medo, ele é um alerta de que precisamos tomar cuidado com determinadas coisas. Mas eu gosto muito de trazer o exemplo, né? Se uma casa tá pegando fogo, eu não vou ficar dentro da casa gritando, está pegando fogo, está pegando fogo. Eu vou sair, eu vou dar um jeito de resolver, de chamar o bombeiro, de chamar alguma situação para resolver aquela situação. É a mesma coisa que é pra gente fazer com o medo. Quando a gente tá sentindo medo, estamos sendo convidados a resolver ali alguma situação, ao invés de ficar vibrando, né? Ah, isso vai acontecer de ruim. Então, o que eu posso fazer para evitar isso? Como é que eu posso resolver essa possibilidade latente? Porque o medo é um alerta. Se a gente souber olhar para ele com sabedoria, ao invés de ficarmos ali vibrando, né? Ah, você é assaltado, você é assaltado, você é assaltado, eu vou me cuidar das ruas que eu vou ir, dos locais onde eu vou ir, da forma como eu vou proteger a minha casa, enfim, eu vou tomar atitudes que vão me proteger. Então, o medo, ele está nos pedindo uma proteção. Muitas vezes a gente tem medo, a maioria das vezes a gente sente medo de coisas que a gente não conhece. Então, quando a gente traz para o conhecimento, a gente vai estudar, então, por exemplo, as pessoas que têm medo de ficar doente, né? Quando elas vão entender como é que funciona a dinâmica da doença, que está atrelado a questões emocionais, eu vou
desenvolver estratégias para me proteger, para não acessar esse lugar. Então, essas emoções, elas possuem um propósito. Quando a gente sabe utilizar isso com sabedoria, a gente não fica preso, estagnado nelas. Então, da mesma forma que a gente precisa cuidar para não ficar naquela coisa, nossa, eu não posso sentir essa tristeza, eu não posso olhar para isso, eu não posso ficar vibrando baixo. Da mesma forma, a gente não pode ficar preso nesse lugar de tristeza, de medo, de raiva. Então a gente precisa dançar, literalmente é uma dança. Então às vezes eu vou acessar uma alegria muito grande e de repente vai acontecer uma situação onde eu vou acessar uma tristeza. E aí é justamente aquela frase, né? Tudo passa, até a uva passa. Brincadeiras à parte, mas realmente, aquele estado de emoção, à medida que a gente não rejeita e permite sentir, ele vai passar. Então é interessante a gente entender que o lado baixo da escala das emoções, ele vem nos ajudando a evoluir, ele nos humaniza. No entanto, é importante a gente entender que não podemos ficar todo o tempo vibrando nessas emoções, porque justamente a gente vai atrair experiências negativas, experiências que vão nos fazer mal. Mas à medida que a gente atrai essas experiências mais desafiadoras, é importante a gente entender o que a gente precisa desenvolver na gente para que a gente mude de frequência, mude essas emoções e consiga subir para um próximo nível. Por isso que diante de uma emoção negativa, de uma emoção baixa, é importante a gente entender o que a gente precisa aprender com esta emoção, nesta experiência. Então, quando a gente aprende, a gente não precisa repetir esse padrão. Toda vez que a gente repete um padrão, que a gente se vê naquele mesmo ciclo vicioso, a gente ainda precisa aprender com algo ali. E aí, quando a gente desenvolve o conhecimento e o aprendizado necessário, a gente consegue subir para um próximo nível. Então, toda vez que uma emoção desafiadora chegar até você, se permita entender o que é que você precisa aprender com isso, para que isso não se torne ali algo que vai dominar a sua vida, para que isso seja apenas mais um degrau na sua escada que está te levando lá ao topo.